A morosidade do sistema, protagonizados aí por Rodrigo Janot e o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, fazem com que o Aécio Neves se livre de mais uma acusação. É que a acusação contra ele prescreveu. Prescrever significa o seguinte: foi feita a acusação, foi meio que aberto o inquérito, mas deixaram lá dentro da gaveta, ninguém fez nada, passou batido, não se sabe de nada. Depois que passou o prazo, o Janot foi lá e disse: rapaz, é o seguinte, não tem mais nada para investigar aí não, porque o que daria para investigar teria que ser feito até o ano passado. Como ninguém fez, aí não precisa mais fazer. E nisso o Aécio Neves, que praticou aí a corrupção segundo a delação do Sérgio Machado, vai se livrando de mais um caso de corrupção, digamos assim, até mesmo que comprovado aí pelo Sérgio Machado. Sejam bem-vindos aqui ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente comenta a notícia dentro do contexto, porque só assim faz sentido. Aqui é o seguinte: a notícia é a corrupção do Aécio Neves e o contexto é o comportamento do Rodrigo Janot, o Procurador-Geral da República, e o Supremo Tribunal Federal. Vamos entender. A notícia aqui do site Congresso em Foco, publicado no dia 4 de março de 2017, diz o seguinte: prescrição livra Aécio Neves de inquérito por Caixa 2, 5 meses após ter solicitado ao Supremo Tribunal Federal a abertura de investigação contra o presidente do PSDB. Rodrigo Janot avisou à corte essa semana que o crime de corrupção atribuído ao senador só poderia ser punido até 2016. O tucano foi acusado pelo delator de ter recebido 1 milhão ilicitamente. E diz o seguinte: a acusação feita pelo ex-presidente Sérgio Machado contra o senador será arquivada sem sequer ter sido aberta. É isso aí, minha gente. O cara denunciou, mostrou como funciona, eu paguei, foi assim, foi assado, tá aqui as provas, tudinho. Foi denunciado. Rodrigo Janot, que era o camarada que deveria fazer o processo investigativo, simplesmente abriu, e depois o Supremo Tribunal Federal pediu, olha aqui, ó, o Janot havia solicitado apuração ao Supremo Tribunal Federal. No mesmo dia, o STF pediu que Janot se pronunciasse sobre o assunto. Aí o Rodrigo Janot disse: rapaz, não, é final de semana, sexta-feira, não vou poder. Aí vem segunda, vem terça e ninguém pode. E aí a gente se pergunta: o que fez o Rodrigo Janot todo esse tempo que uma acusação dessa tão grave passou batido pelo Rodrigo Janot? Não havia interesse, ele tinha muita coisa para fazer, não deu conta do trabalho, e mesmo assim ninguém tratou de passar a tarefa para outra pessoa, até porque não poderia passar isso daí para o vice-procurador-geral da República, né? Porque o vice-procurador-geral da República é amigo do Aécio Neves, aí ficaria um negócio complicado, né? Como o canal Notícias Comentadas já havia mostrado aqui, olha, Rodrigo Janot anuncia amigo de Aécio Neves como vice-procurador-geral da República, um cara ligado ao PSDB. É isso mesmo, o cara ligado ao PSDB é vice-procurador-geral da República, o que significa que teria alguma ligação ao fato do caso do Aécio Neves prescrever nos STF. Os fatos se referem ao período de 98 a 2000, quando o Aécio ainda era deputado. A investigação também alcançava o ex-senador e o ex-governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, PSDB, presidente do partido à época. As informações são do site O Globo. Aécio recebeu 1 milhão de reais de maneira ilícita quando era deputado por meio de um fundo montado pelos dois e por Teotônio para financiar a bancada do partido no Congresso. Olha, de acordo com o ex-senador, os três levantaram 7 milhões de reais que foram reateados entre cerca de 50 deputados. Eles queriam eleger a maior bancada que eles poderiam do PSDB, que era para colocar o Aécio como presidente da Câmara dos Deputados. Imagina para quê, né? Se você começa um processo ligado à corrupção para eleger alguém acusado de corrupção como presidente da Câmara, aí você começa a pensar por que se faria isso. Aécio chamou as declarações de Sérgio Machado de falsas e covardes. Não hesita em mentir, em caluniar, no afã do apagar de seus crimes e conquistar benefício de uma delação premiada. Como sempre, o Aécio, sempre com
aquele discurso vazio e sem provas, né? Ele fica, estão mentindo contra mim, eu sofro tanto, Chicó, olha como eu sofro, você sofre, eu sofro, eu também sofro. É um negócio esquisito, né? A documentação aqui, o documentário sobre o Sérgio Machado, a história toda do Sérgio Machado, ele contando os detalhes, você pode ver aqui também no canal Notícias Comentadas, aqui nesse outro vídeo em que a gente está levantando toda essa história no momento que ela aconteceu. Quando aconteceu, era interessante que era o seguinte, a gente pensava assim, bom, agora, né, Sérgio Machado apresentou as provas, ele tem gravações, minha gente, ele tem gravações dos caras, tudo, porque ele sabia o que iam pegar ele, e aí ele disse, vou saber de uma coisa, vou gravar tudo, vou logo comprometer todo mundo. E aí ele gravou, foi ele que gravou aquela história lá do pacto para acabar com a Lava Jato. Foi tudo Sérgio Machado. O que fizeram? Deram prisão domiciliar para o Sérgio Machado, ele está lá, olha, fica calado, fica na tua aí, não fala mais nada para ninguém, tá? Fica tranquilo, não vai te acontecer nada. E aí a gente vai livrando o pessoal aqui, todo mundo, e te livra também. É mais ou menos isso que, não que a gente não pode dizer que isso aconteceu, mas é mais ou menos isso que a posição das peças no tabuleiro está mostrando para a gente. Ninguém falou mais do Sérgio Machado, não aconteceu nada com ele. Pasmem. Essa é a justiça brasileira, que não tarda um minuto em, por exemplo, investigar a vida de Lula, por exemplo, antes dele ser presidente. O Lula tem um caso aí que ele é acusado, um desses 5 processos que ele é réu, é antes dele ser presidente, antes de 2003. É isso aí. Para isso existe disponibilidade, para o resto não. Essa notícia da prescrição ela também é confirmada aqui no site do Brasil 247, investigação contra Aécio se encerra sem nem ter começado. Também aqui no site do Gazeta do Povo, prescreve investigação contra Aécio Neves, doação ilegal de R$1 milhão. Isso naquele tempo, em 98, isso era muita grana, minha gente. Investigação, o site Falando Verdade diz, investigação contra Aécio acaba antes mesmo de começar. No Bahia Notícias, investigação de denúncia de Machado contra Aécio Neves entra em prescrição também no dia 4 de março de 2017. Então é isso aí. Esse o exemplo da notícia, o exemplo de justiça, melhor dizendo, que a gente vê que está sendo praticada aí pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, junto com Rodrigo Janot. Aí fica aquele negócio. O STF fica dizendo, olha, eu falei para você se manifestar, e você, por que não se manifestou? Aí Rodrigo Janot, rapaz, não sei não, eu denunciei para vocês, e vocês me fizeram uma pergunta, eu não tive mais tempo para resolver, e não sei que lá. E fica aquele jogo de vai e vem, enquanto isso, o corrupto se livra de mais um processo de corrupção. Segundo o Sérgio Machado, seria o Aécio Neves aqui corrupto nesse caso aí, tá certo? Então é isso, pessoal. Se liguem aí, compartilhem nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, carreguem nossos vídeos também nos seus canais, nas redes sociais, e vamos levar a reflexão a toda a sociedade. Um grande abraço e a gente se vê na próxima notícia. Até lá.